sejam muito bem-vindos ao Paralelo Podcast. Meu nome é Luana e nesse momento estou cursando o 8º período de Psicologia no Centro Universitário Uniguaracá. Meu nome é Thalita Kelly e atualmente também curso o 8º período de Psicologia também no Centro Universitário Uniguaracá. Este cast ele foi criado com o intuito de provocar conversas agradáveis, descontraídas, ora informativas, ora reflexivas, sobre os assuntos relacionados ao nosso próprio curso, Psicologia, e compartilhá-las com vocês, nossos colegas acadêmicos de curso. Esta é uma iniciativa independente de acadêmicos de Psicologia, para poder interagir com vocês, nossos colegas. Nós acreditamos que essas conversas podem proporcionar uma interação entre os alunos de diferentes períodos e até de diferentes instituições. Através dele, nós poderemos compartilhar conhecimentos e compartilhar experiências acadêmicas também. A gente espera proporcionar não só a interação, mas um contato social também que tem sido tão escasso e que é tão importante nesse momento de isolamento físico. Lembrando que durante a pandemia, nós podemos e devemos sim conversar, mas à distância, e é o que a gente veio fazer aqui. Bom, para esse primeiro episódio, nós chamamos para esta conversa 4 convidados especiais, que vão se apresentar para vocês neste momento. Então, por ordem alfabética, gostaria que o psicólogo Conrado Lacerda Pereira fizesse a sua breve apresentação. Olá, boa tarde. Me chamo Conrado Lacerda Pereira, psicólogo formado no dia 27 de janeiro, no Centro Universitário Uniguaracá. Dei início à minha graduação em 2016 e foram 5 anos aí de batalha, de estudos, de formação, anos assim muito legais mesmo e difíceis ao mesmo tempo, porque é todo um atravessamento que a gente passa nessa trajetória, Então às vezes é uma coisa legal, às vezes o tempo já não tá tão legal e às vezes a gente precisa batalhar mais para poder estudar, para poder ir para a faculdade e poder passar por todos esses estudos aí que mexem muito com a gente, Então, é isso. Obrigado, Conrado, por ter aceito o nosso convite e em compartilhar sua experiência aqui com a gente. E agora vamos à apresentação do psicólogo Delcio Luiz Mores. Oi, pessoal. Então, meu nome é Delcio Luiz Mores, eu me formei em Psicologia na antiga Faculdade de Guaracá, hoje Uniguaracá. Eu me formei em 2015, comecei os estudos ali em 2011. E desde então eu atuo na clínica e também, concordo com o Conrado ali, alguns momentos difíceis e de muitas reflexões durante o curso que nos fazem rever mesmo todo o nosso posicionamento, nossa maneira de ver o mundo, principalmente a nossa maneira de ver as pessoas. Para mim foi muito marcante isso. Acho que é isso aí. E parabéns para vocês pela iniciativa desse podcast, essa oportunidade de conversa entre os acadêmicos e também já formados psicólogos. Obrigado, Delcio, pela sua participação no nosso primeiro episódio de podcast. E agora nós vamos à apresentação da nossa colega, nossa coleguinha de classe e acadêmica, Nicole. Oi, gente. Meu nome é Nicole Ellen Becher Bonfim. Eu sou, como a Thalita falou, coleguinha acadêmica ainda. Eu tô na graduação, tô no novo período, no mesmo centro acadêmico. Eu ainda tô na sofrência, eu ainda tô no meio do ferro e fogo. Ainda passando pelos males do mundo, do meio acadêmico. E ainda não acabou, gente. Ainda tô pelo TCC, tá vindo. Ainda não acabou. Então, eu tô aqui junto no primeiro episódio pra lembrar dos primeiros momentos, de quando a gente tem esperança nos olhos e pensa que tudo é um fio de esperança, que é tudo bonito, que a gente vai ajudar as pessoas, a gente não vai desenvolver problema mental no período. É tudo mentira. Queria agradecer pelo convite e parabenizar
pela iniciativa, é muito legal. Obrigada, Nicole, também por participar do nosso primeiro podcast. E não entregue tudo assim, não acabe com a fantasia dos nossos coleguinhas, nossos calouros, por favor. Agora, pessoal, nós vamos apresentar a vocês a nossa coleguinha Isadora Sovrani. Olá, pessoal, eu sou Isadora Sovrani, tenho 19 anos. No momento, cursando o 5º período de Psicologia, também na Uniguaracá. Iniciei os meus estudos ali na faculdade em 2019 e, metade do caminho, estou tendo boas experiências, algumas transformadoras, mas todas que com certeza estão agregando muito na minha vida. Obrigado, Isa, por também participar e aceitar o nosso convite. Esse desafio que está sendo para mim e para a Luana, criar esse podcast, essas conversas e tal, Esperamos que possa surtir algum efeito. Então, muito bem. Nós convidamos vocês para vir aqui conversar com a gente sobre coisas que vocês gostariam que alguém, talvez no começo do curso, uma boa alma, tivesse contado para vocês no começo do curso. Pequenas ou grandes dicas que teriam sido úteis ou de grande valia na jornada acadêmica de vocês. Ou, talvez também, que vocês julguem que seja importante um calouro, quando inicia qualquer faculdade ou um curso de psicologia, saber no começo ou logo ali nos primeiros períodos, algo que pudesse contribuir, algo que vocês, se vocês soubessem antes, poderia ter contribuído mais, que vocês julgam importante. Nós pensamos num podcast um pouco mais voltado para os períodos iniciais do curso, mais ou menos como uma forma de boas-vindas aos calouros, já que nós ainda não pudemos conhecê-los na faculdade, pelos corredores, mas nós também esperamos, é claro, que os alunos que já estão na faculdade há algum tempo aproveitem essa conversa. Bom, muito bem, então podemos ir para o que interessa e gostaria de saber de vocês. Quais as dicas que vocês prepararam para nós hoje? Quem gostaria de começar? Acho que eu posso começar. Olha, eu acho que em todo curso de graduação, acho que algumas dicas são presentes em qualquer curso, eu poderia dizer, Saber que no curso de graduação as coisas são um pouquinho mais pesadas que o ensino médio, que embora eu acredito que no Centro Universitário Guaracá os nossos professores eles são um pouco mais maleáveis, assim, mas mesmo assim a gente precisa ter em mente que a gente precisa dar conta daquilo que vai vindo, que vai ter aquelas datas e precisa ser entregues naquelas datas, que a gente precisa estudar, que a gente precisa estudar para as provas, E na maioria das vezes as provas não tem consulta, enfim, você precisa ir muito bem na prova mesmo, estudar para a prova. Eu acho que e outras coisas assim no sentido da psicologia é saber que é muito importante para você ter uma aderência melhor na graduação, saber que tem algumas questões de cursos de extensão, que quando eu entrei na faculdade eu nem sabia dessa possibilidade. Eu fui saber lá na faculdade que tem esses cursos de extensão, estágios de extensão, que ajudam a você no seu desenvolvimento profissional até, que você vai aprender a lidar com algumas particularidades da profissão antes mesmo de se formar. Eu acho que para um calouro seria muito importante saber disso, porque ele já pode estar ficando antenado em alguns estágios que podem aparecer nesse sentido. Aqui em Guarapuava nós temos alguns exemplos que são no MAP, no EDIGE, que são projetos de extensão que oferecem bolsas de graduação para esses estudantes, e também é uma extensão universitária, E além disso, a extensão universitária oferece a você a prática científica, E isso é uma outra coisa importante para você, aí que você está num curso de graduação bacharelado, por exemplo, que envolve muita pesquisa, que se você quiser ir para a área acadêmica, é de muita importância que você comece já a desenvolver projetos acadêmicos, a desenvolver trabalhos,
a apresentar esses trabalhos em congressos, assim, porque isso facilita o teu percurso na jornada acadêmica. Então, acho que primordial nesse sentido seria essas questões dos cursos de extensão mesmo. Outra coisa, assim, que quando eu entrei na faculdade eu não sabia, depois eu tive que me ater a isso, né, e pessoas, assim, com mais dificuldade de se decidir, eu enfrento essa dificuldade um pouco mais forte ainda, né, que é a questão das abordagens. A psicologia oferece uma gama de abordagens aí que você pode desenvolver e trabalhar depois que você se formar enquanto psicólogo. No centro universitário a gente acaba indo mais para a área comportamental, que nós temos ali os professores, e ainda mais para a psicanálise, que nós temos uma gama maior de professores da psicanálise. Lembrando que a psicanálise não é uma abordagem, né? A gente tem uma teoria, mas dentro do curso da psicologia a gente estuda psicanálise. Mas outras abordagens que eu diria seria comportamental, a teoria cognitivo-comportamental, a humanista, a psicologia positiva, enfim, a gestalt terapia e por aí vai. Analítica, né? Nós temos a professora Lu também do Centro Universitário, que oferece o trabalho em analítica. Então seria nesse sentido que, né, que a gente precisa... Eu não sabia disso, gente. Eu achei que ela estava lá ainda. Então, nós temos que saber que a psicologia, sim, você precisa ter um trabalho, você precisa ter uma abordagem. Tem gente que fala por aí que você pode utilizar de todas as abordagens. Eu não concordo muito, porque a psicologia, lembrando sempre que a psicologia ela não é neutra e a gente precisa parar de achar que ela é. E então a gente precisa escolher sim um método de trabalho para você atender teu paciente conforme aquele trabalho científico, com base científica, vai oferecer para o paciente, vai oferecer aquele protocolo para cada problema, para cada transtorno, e por aí vai. Então acho que o que eu queria dizer hoje seria essas duas questões mesmo. Essas duas dicas. Bacana, Conrado, bem bacana. Você falou sobre o projeto de extensão, né? E a gente não, quando está no primeiro período, segundo período, não tem ainda muita ideia do que significa isso, né? Um projeto de extensão. Então, é importante falar que esse projeto de extensão, ele acontece pode ser na própria faculdade ou fora, como você mencionou no MAP, né? Mas dentro da faculdade da Uniguaracá, nós temos 3 projetos de extensão dentro da psicologia, né? E esses projetos de extensão, eles também contam horas complementares. Então, além de você passar de ano, vamos dizer assim, você precisa de 200 horas complementares e apresentar os certificados que você frequentou, esses cursos, pode ser seminário, pode ser curso de extensão, né, os estágios, como você falou, e isso vai contar a hora, que é necessário 200 horas. Essas horas que, para você poder colar grau, você precisa ter essas horas, senão você não cola grau. Pode passar com 100 todas as matérias, mas... Isso. Eu só queria, só para eu finalizar a minha fala mesmo, eu queria dizer da minha experiência no patronato, né, que era um projeto de extensão que a Unicentro tinha, que também teve um processo seletivo e eu fiquei por 2 anos no patronato, e tendo a experiência de estar ali com psicólogas formadas e também fazendo um pouquinho de um trabalho psicológico supervisionado por elas e pela professora Jaque, que é a professora do colegiado de psicologia da Uniguaracá, né? Então eu acho que o patronato sim foi de muita importância para mim, porque eu saí de lá com uma bagagem enorme, enfim, tanto na parte documental da psicologia, né, relatórios psicológicos, parecer psicológico, por aí vai, quanto da parte do manejo, do tato mesmo com os atendidos ali do projeto, além também da parte científica, que nesses 2 anos eu pude fazer alguns trabalhos científicos ali que a gente apresentou, inclusive, no evento que a própria Unicentro oferece todo ano, da extensão universitária, assim. Então, acho que a gente precisa também estar ligado nesse sentido. Acho que um projeto de extensão aí da faculdade tem o projeto Gama, né? É um projeto bem legal, bem importante,
Aí que agora me veio na cabeça que existe esse projeto. Aí da própria Uniguaracá, e já faz um tempo que ele existe, né? Isso, já faz vários anos, não sei se, acho que pelo menos uns 8 anos já que tem esse projeto de extensão, e tem o de jogos e criatividade também, e tem o Spátio. Até que, na verdade, não sabemos como que está o Spátio agora com a pandemia, mas até então tinha esse projeto de extensão também na psicologia. Nós podemos conversar depois outras vezes e aprofundar, né, esse assunto em relação aos projetos de extensão oferecidos na Uniguaracá ou em outros lugares também, né? Acho que é um assunto bem importante. E outra coisa que eu queria comentar da tua fala, Conrado, é que você mencionou a psicologia analítica, né? Nós tínhamos a professora Luciane, mas ela não está mais no corpo docente da faculdade da Uniguaracá. Então, no momento, não temos nenhum professor que desta abordagem, né, da psicologia analítica. Alguém quer comentar mais alguma coisa, pessoal? Eu quero comentar 2 coisas da fala do Conrado. Uma coisa uma dica, na verdade, quanto a horas. Eu queria... Alguns colegas meus do primeiro ano não sabiam disso quando eu fiz, mas é um macetinho bem fácil de conseguir 50 horas, facinho mesmo. Online, no Moodle, tem a capacitação de português e matemática. Não sei se ainda existe, mas quando eu fiz, valia 25 horas cada uma dessas capacitações. E você terminava em 2 horas no máximo. E você faz a capacitaçãozinha lá. É verdade, Nicole? Ainda tem? Eu não sei se Eu não sei se tem ainda. Eu lembro que quando eu soube disso, que valia horas, e eu fui tentar fazer, não dava mais pra fazer. Eu acho que eu já estava no 3º período, quando eu me liguei nesse detalhe. E aí deixei, daí passou, né? Não fiz. Mas é verdade, quem tá no primeiro período... Isso, exatamente. 1º e 2º período que tem que fazer, né? Cumprir esse estudo lá pra obter as horas. E é muito fácil, é muito tranquilo de ganhar essas horas, porque essas perguntas você joga no Google e a resposta tá pronta, gente. Então, se você tiver dúvida, se você não conseguir fazer, joga no Google, você acha a resposta e você tira ali 50 horas facinho, daí correr atrás das outras 150 você corre. Mas 50 olha horas, aí. nossa, né? 25%, né? Nossa, né? É um prato dado ali, né? Bem tranquilo. E além das horas, ainda melhora um pouco o conhecimento em português, né, que é uma dificuldade. Produção de texto, fazer um trabalho, Já ajuda, escrever um né? trabalho bem escrito. Ainda aproveita ali para o próprio curso. Sim. Então, calouros do 1º e 2º períodos, procurem no seu portal do aluno. Quem sabe você consegue algumas horas. E depois Isso você aí. pegar certificado na secretaria, né? É bem tranquilo. Eu peguei meu certificadinho, tá guardado já, separado, é bem tranquilo. E quanto às abordagens, para não se sentir pressionado a escolher a abordagem. Eu tô no 9º período, o meu TCC vai ser em uma abordagem e o meu estágio é em outra. Então, escolha de abordagem para o trabalho que você vai jogar para frente, não se sinta pressionado nessa escolha. É uma visão de mundo, você está construindo sua visão de mundo a cada dia que passa. Ainda mais dentro de um contexto pandêmico, onde nossa visão de mundo está sendo destruída e reconstruída no dia a dia, não se sinta pressionado já no começo, no 5º período, que seja escolher alguma coisa que vai determinar o teu trabalho para o resto da tua vida. Até o nosso coordenador trocou de abordagem no meio, depois de anos trabalhando com uma só. Então, o meu ponto de vista é esse: não tenha pressa e não se apegue a alguma coisa, não cristalize alguma coisa já no início. Porque acho que cristalizar algo só vai te fazer mal, porque, né, acho que mais machuca do que faz bem. Concordo com a Nicole. Eu, quando comecei, o meu exemplo ali, eu comecei a faculdade, achava que tudo era psicanálise. Psicanálise era sinônimo de psicologia.
Aí, um pouquinho antes de começar a faculdade, que fui descobrir que tinha outras abordagens e tal. E aí, durante todo o meu curso, eu flertei ali com a abordagem analítica, fiz meus estágios, tudo na abordagem analítica. Comecei a trabalhar na clínica tentando usar essa abordagem, mas já no decorrer ali do trabalho mesmo, com clientes, pacientes, para mim foi fazendo mais sentido a abordagem sócio-histórica. Então hoje eu estou tentando aí aprender um pouco mais da sócio-histórica, porque para mim hoje é o que faz mais sentido. Então realmente a abordagem, talvez a gente mude ali no decorrer do percurso. Essas reflexões encaixaram bem certinho do que eu tinha pensado de dar dica para os nossos calouros. Uma das coisas que eu tinha pensado é da gente aceitar nossas mudanças de pensamento, né? Porque nunca vai ser a mesma coisa. Você vai chegar na faculdade com uma ideia, vai passar para o próximo período, já vai estar com uma outra ideia. E tudo isso é natural, né? A gente tem que colocar a mudança de pensamento, o nosso amadurecimento de pensamentos como algo natural, que não é errado, porque muitas pessoas às vezes se pressionam de, por exemplo, eu escolhi uma abordagem, eu não posso trocar de abordagem nunca mais. Ou, não, eu tenho esses pensamentos que eu cheguei na faculdade, eu não posso mudar eles com o tempo. Isso é uma visão um pouco, podemos dizer, errada, né? Nós precisamos mudar nossos pensamentos, nós precisamos ter uma abertura. A gente tem que chegar no curso, os calouros, né, para os calouros, a gente tem que chegar de coração aberto, aceitar o que eles estão falando, compreender, buscar compreender. Tem coisas que você vai chegar lá na hora e vai ficar, meu Deus, o que estão falando? Não tô entendendo nada, né? Não tô entendendo. Mas a gente tem que fazer o possível para compreender e aceitar de que a gente vai mudar. Nossos pensamentos mudam, tudo muda, né? Como comentaram ali, nosso coordenador trocou de abordagem. E tá tudo bem, né? Isso não tem que ser uma cobrança assim, não. Você escolheu a abordagem X, você tem que permanecer com ela até a tua morte. Não existe isso. E como, por exemplo, né, hoje a gente não tem um professor na graduação que explique a abordagem analítica, né? Como o próprio Conrado já falou, tem mais ênfase na psicanálise e na comportamental e na humanista, na Uniguaracá, pelo menos, né? E a gente quase não vê nada de psicologia analítica, principalmente agora que a gente perdeu uma professora dessa disciplina, né? Mas, de repente, você faz toda uma graduação ali de psicologia e se forma, e aí você vai descobrir a psicologia analítica depois, e aí você vai estudar e vai atrás e vai se especializar, e é uma abordagem que, de repente, você não teve na faculdade. A própria sócio-histórica, a nossa grade hoje tem uma disciplina, né, de sócio-histórica, enquanto psicanálise são 3 e a comportamental são 3, a sócio-histórica é uma só. É pouca coisa, né? Então, de repente, você, depois da faculdade, vai procurar, vai entender e conhecer e se identificar com alguma outra abordagem. Eu concordo com tudo que vocês falaram aí, eu achei que foram reflexões bem interessantes. Eu acho que é bem importante a gente ressaltar, né, que a escolha de um referencial teórico que você mais se identifica não é uma tatuagem que vai ficar com você para sempre ali. Até porque a gente está sempre construindo isso, né? Não é uma coisa assim que, eu escolhi estudar isso na graduação, fiz ali uma pós, estudei, li uns livrinhos ali a mais e pronto, agora eu sou psicanalista. Não é exatamente assim, né? A gente vai continuar estudando sempre mesmo depois que a gente conseguir se formar. E acho que é importante também a gente ressaltar que a escolha da abordagem, né? É muito questionada e essa lógica de abordagem é colocada em xeque ao longo do curso, porque não é como se você fosse escolher um time para jogar e estivesse um contra o outro, entende? Então não é assim, eu escolhi a psicanálise, eu me identifico mais com a psicanálise e a partir desse momento eu nunca mais estudo ou busco entender nada sobre nenhum outro campo teórico. Não é exatamente assim, né? É sempre importante a gente entender a psicologia como um todo e não só essas partes que são um pouco mais fragmentadas. Ótimo, Luana, é exatamente isso mesmo. Não é porque tem abordagens diferentes que uma anula a outra, né? São visões diferentes, teorias diferentes,
mas que não, uma não combate a outra, uma não anula o conhecimento da outra. São conhecimentos diferentes, são formas diferentes de trabalhar, né? Eu acho que é isso mesmo, né? Que a gente precisa também ter em mente, como vocês falaram, né? De que o conhecimento da psicanálise não anula o conhecimento da comportamental, ou da analítica, ou da gestalt, enfim. A gente precisa ter em mente mesmo, pensando também numa questão multidisciplinar até mesmo, né? Porque a gente, quando a gente se formar, por exemplo, ou até mesmo na graduação, a gente vai se deparar com disciplinas multidisciplinares, com estágios multidisciplinares, no trabalho, principalmente no trabalho na saúde, é sempre um trabalho multidisciplinar, né? Que envolve várias disciplinas, vários saberes. A gente precisa se ater que talvez o outro psicólogo que trabalhe comigo não seja da psicanálise, seja comportamental mesmo, ou seja da TCC, né? Então a gente precisa estar conversando, estar dialogando para poder fazer um trabalho da melhor forma possível. Então, além além da questão teórica, né, que de uma forma mais de um bom senso também, né, que a gente não está aqui para competir entre abordagens e nem nada disso. A gente também tem uma forma de trabalhar, de uma forma multidisciplinar de se trabalhar, que a gente vai se deparar ao longo da vida. Então a gente não pode ficar aí brigando por abordagem, sendo que talvez no futuro a gente tenha que trabalhar com alguém do nosso lado que seja de uma visão de mundo diferente da minha. Então também tem essas questões que permeiam tudo isso, né? Exatamente, Conrado. Lembrar que a gente está se formando psicólogo, né? Você não está se formando analista comportamental, psicanalista, isso. Ou, né? Está se formando psicólogo. Psicólogo, bem isso. Pessoal, quem gostaria de falar a sua dica agora? Eu acho que eu já vou puxar a minha outra dica, né? Que eu acabei falando da mudança de pensamento já. Outra coisa que eu tinha pensado é que, na verdade, assim, né, gente? Eu tô no 5º período, então eu tô na metade ainda. Tem muito caminho pela frente, né? Mas daí eu pensei em dicas mais reflexivas, assim, né? Não pensei em tantas dicas práticas em si. Eu pensei também que é importante sempre ressaltar que cada pessoa tem seu tempo. No início do curso, pessoal, vocês vão ver que, assim, vocês vão ouvir muito a palavrinha subjetividade. Vocês vão ouvir essa palavra, olha, dá para vocês anotarem no caderninho quantas vezes vocês vão ouvir. Isso é muito importante a gente ter em mente. Cada pessoa tem o seu tempo. Você, por exemplo, pode ter um pouquinho mais de dificuldade, por exemplo, em leitura. Você pode demorar, às vezes, um tempo a mais para ler um artigo, enquanto um colega seu vai ler o artigo ali e já pegou todas as informações que precisava. E isso, né, não pode ser de forma alguma algo que te desanime. Você tem o seu tempo. Você tem o seu tempo de ler os artigos, você tem o seu tempo de... Tudo que você tiver na sua graduação, você vai ter o seu tempo. Você não precisa do ritmo de alguém. Tem coisas, claro, né? Por exemplo, você vai fazer uma prova, tem um tempo limitado ali. Mas, né, é algo bem tranquilo, porque normalmente você vai ter um tempo jóia para fazer a prova, vai conseguir pensar tudo certinho. Mas você não pode se cobrar observando o outro. Você tem que conhecer as suas limitações, para daí você, a partir das suas limitações, conseguir construir o teu caminho de graduação. Posso falar mais uma dica? Agora tá surgindo as dicas, eu tô falando. Gente, se não é pra eu falar mais, por favor me parem, porque se eu me empolgar eu vou falar e daí vai dar problema, né? Eu queria falar assim, gente, que acho que pra auxiliar nesse processo todo de graduação é muito importante mesmo, principalmente pra psicologia, é a questão da terapia, sabe, gente? Acho que é fundamental pra nós da psicologia fazer terapia, fazer análise, a forma como você preferir chamar, psicoterapia, né, eu digo, porque te ajuda no processo, assim, de, como a Isa falou, né, cada um tem seu tempo, e realmente é isso mesmo. Então a psicoterapia pode te auxiliar nesse sentido de você não se sentir mal por não estar conseguindo estudar direito, ou
porque senão a gente entra naquela lógica, né, da produção em massa, que a gente precisa produzir logo, e isso não é legal, isso adoece. Então a gente precisa realmente ir com calma mesmo, porque cada um realmente tem seu tempo. Então acho que a psicoterapia pode auxiliar muito nesse sentido, principalmente quando chegar a parte dos estágios. Para quem é calouro, isso vai demorar um pouquinho mais, mas quando chegar a parte dos estágios, que você vai ir para a prática, o estágio é fundamental para você poder se sustentar mesmo e conseguir trabalhar da melhor forma possível. Eu fiz terapia quando entrei na faculdade em todos os anos da graduação. No primeiro ano eu fiz algumas vezes, daí eu parava. No segundo ano fiz a mesma coisa, parei, fiz umas 4 sessões, acabei parando. Daí no terceiro ano que começou os estágios mesmo, daí eu fui pra terapia e nunca mais saí de lá. Então realmente acho que a psicoterapia pode te auxiliar muito nesse sentido, você poder falar como que tá esse processo de graduação, além de falar das outras questões que estão fora da faculdade, as questões familiares, questões de relacionamentos, que tudo isso interfere, né? Então acho que a psicoterapia é fundamental mesmo, principalmente para quem quer ser um psicólogo. E aproveitando então que o Conrado falou ali dos estágios, que a minha dica, também bastante prática, né, ao contrário ali da Isa, e também importante, né, Isa, cada um ter seu tempo e realmente não se desesperar por, de repente, as outras pessoas estarem um estágio mais avançado ali da preparação do curso e a gente se sentir mais, que está mais devagar. É assim mesmo, tá tudo certo. Então, uma coisa que eu acho importante para todos saberem aí antes de começar o curso de psicologia é sobre os estágios. Eu acredito assim que muitas pessoas, como aconteceu comigo, precisam trabalhar o dia todo. Então, trabalho de dia e estudo à noite. No outro curso que eu fiz, o estágio acontecia de uma vez só. Por exemplo, lá se não me engano, foi no último ano, então o estágio era feito em um determinado mês. Pegava o mês inteiro, fazia estágio de manhã à tarde e durante dentro desse mesmo mês realizava todo o estágio. Também vi que outros colegas aconteceu o mesmo com eles em outros cursos que fizeram, né? Então a gente que trabalha o dia todo se preparava e programava as férias empresa que a gente trabalhava para esse mês que a gente ia utilizar para fazer os estágios. E no curso de psicologia não é assim, né? Os estágios começam ali, acho que no 3º ou 4º período e vão até o 10º, até o final do curso. E quase todos eles são feitos durante o dia. Inclusive ali as supervisões de estágio também normalmente são feitas durante o dia. Então quem vai fazer o curso de psicologia já deve estar atento a isso, porque muitas empresas não toleram que o funcionário se ausente 1 ou 2 vezes por semana, mesmo que seja ali somente no período da tarde, para poder realizar o estágio, né? E essa ausência vai ser por 2 ou 3 anos. Então muitas empresas não toleram isso. E a pessoa acaba tendo que decidir entre o curso ou o emprego. E na maioria das vezes precisa do emprego justamente para poder pagar o seu curso, para poder pagar a sua faculdade. Não lembro de nenhum caso, mas pode ser que muitas pessoas tenham desistido da faculdade por não poderem se ausentar do trabalho para fazer o estágio. Então, se elas já souberem disso antes de começar o curso, vai facilitar para que tomem a decisão mais acertada, né? Se vão mesmo fazer o curso de psicologia nesse momento, se vão, de repente, procurar outro emprego ou negociar antes com a sua empresa para que não tenham um prejuízo mais tarde. E acontece, né, que a gente se matricula em um curso noturno, mas tem que dedicar muitas e muitas horas e dias durante o horário comercial, né? As atividades acontecem ali durante o dia. Só complementando que são 2 estágios básicos, um de observação, um mais voltado para observação, outro para entrevista, e 3 estágios profissionais, né? Então são 5 períodos de 10 em que vai ter estágio. Esse do estágio básico, no meu caso, quando eu fiz o básico de observação e saúde, a gente foi nas instituições, né? Então, cada grupo ia numa instituição e o meu grupo foi no CRAS. E o CRAS funciona no horário comercial, né? Então, a maioria dos estágios seria no horário comercial mesmo, né? Que tem que ir nas instituições. E às vezes no profissional também, né? Porque é conforme o horário do paciente.
quando você começa a atender lá na clínica, né? Então você tem que negociar com o paciente o horário. E muitas vezes vai ser nesse horário que você tem que trabalhar, né? A supervisão do estágio, às vezes, acontece de conseguir que seja à noite. O que eu sei para esse semestre, pelo menos, é que o professor, um dos professores nossos, o Lucivaldo, ele faz a supervisão à noite. Mas a minha supervisora, no caso, que é o estágio profissional 1, que é a Mônica, ela vai fazer a supervisão de dia. Ela já falou que não tem como fazer à noite. Então, prestar atenção no caso, né, dos professores, dos supervisores de estágio, né, que vão dar o estágio para vocês. Que tem professores que conseguem fazer a supervisão à noite e tem outros que não, né. Teve até um grupo, quando a gente fez o estágio básico, um dos grupos conseguiu fazer estágio na clínica à noite, que daí ficou nesse grupo o pessoal que realmente não conseguia sair do trabalho durante o dia para fazer o estágio. Então foi criado esse grupo, né, com esse pessoal. Mas deu certo naquela ocasião, né? Não quer dizer que sempre isso vai dar certo. Então já começar a pensar nisso, né? Se atentar a isso, muito válido, né? Tem que pensar mesmo. E lembrar que acontecem, né, de haver perdas no caminho. A gente tem colegas que perdeu o emprego em tempo de estágio por conta das faltas. Então, porque já passou por muito tempo de falta e foi justamente marcado como esse é o nosso único funcionário que faz faculdade e precisa de falta pelo estágio, logo esse, em tempo de pandemia, é o único que está trazendo algum tipo de prejuízo, foi mandado embora, né? Então, sim, super sério, né? De contextos, né? É complicado. Exatamente. E às vezes a pessoa não consegue pagar a faculdade porque perdeu o trabalho, né? Tipo, complicado. Bem complicado. Bom, vamos escapar do buraco falando de uma dica bem bobinha que eu conversei com minha irmã, então. Porque faz muito tempo que eu entrei na faculdade pela primeira vez, porque a psicologia não é minha primeira graduação, né? Eu tinha entrado em filosofia primeiro, daí eu troquei para psicologia, e então faz quase 7 anos desde o meu primeiro encontro com a faculdade. E daí ela tá entrando agora, e uma coisa que ela estava me contando, que queria que soubesse, é que não tem recuperação para cada provinha que a gente faz. Nossa, Nicole, não me fale. Não, exatamente. Eu acho que essa mudança é uma mudança radical, né? Sair do ensino médio para entrar numa faculdade, né? O sistema, a lógica é diferente, né? Totalmente. A média e o sistema de cobrança e o quão autônomo que fica o acadêmico. Porque o professor no ensino médio fica em cima, fica cobrando, tarefinha isso, tarefinha aquilo. A prova tem que pedir para sair, tem que pedir para ir no banheiro. E eu lembro que no primeiro contato com a faculdade, acho que na minha primeira semana na faculdade, eu realmente ergui a mão para pedir para ir no banheiro. E porque eu não sabia. Como assim? As pessoas levantam e saem? Exatamente. Eu achava extremamente rude. Eu fiquei pensando, sério? E o rude era interromper a aula do professor como pessoas adultas que eram pra pedir pra ir no banheiro. Em relação, por exemplo, às horas complementares, o professor ele vai dizer, olha, a faculdade exige 200 horas complementares, você pode fazer seminário, curso, projeto de extensão e tal. E é isso. E daí, tá aqui o edital dos projetos de extensão, se você se interessar, você se inscreve. E é isso. No próximo semestre ele não vai perguntar, e você? Já fez suas horas? Quantas horas você tem? Não, ninguém vai te perguntar isso, né? Não vai ter cobrança nenhuma. E dia de prova, ele avisa no primeiro dia. Se não anotou, acabou. Tem que pedir pro coleguinha. Sinto muito. Não. E no ensino médio era anotado no quadro todo dia. A professora lembrava, fazia revisão.
revisão na faculdade, meu querido. Nossa senhora, tá querendo muito. Quando a professora fazia revisão, a professora Mônica fazia revisão, era muita coisa, e olha lá. É uma vez ou outra, né? No meu caso, Eu- acontecia às vezes uma vez. Milagre, né? Milagre, isso. E ainda era aquela revisão que você saía chorando, pensando, puta merda, isso foi uma revisão, gente do Se céu. confundiu mais. Uhum. Confunde mais, exatamente. Então, essa foi o choque do ensino médio para a faculdade, que é o clássico. E outra coisa que também conversei com ela, a ideia principal que é o estereótipo de psicologia. Aí eu vou entrar em psicologia para me conhecer e me diagnosticar, para me entender melhor, para achar o que tem de errado comigo. Puxa. Ai, autodiagnóstico, vamos achar lá o DSM e encontrar 20 e poucas mil doenças, se tem alguma coisa errada comigo, porque você olha assim da minha lá, você vê que você tem tudo de errado com você, e é isso aí. E não é pra isso que o curso tá lá, né? Só que Eventualmente, eu acho que um curso de psicologia vai ajudar, com certeza, né? Assim como qualquer outro curso vai fazer você crescer, aprender, se desenvolver, né? Então, sim, funciona como um método de crescimento, mas não que seja exatamente esse Não o é esse o objetivo, né? objetivo, né? Fazer um autoconhecimento na faculdade, né? uma autoterapia, né? Tem a confusão de curso de psicologia com autoajuda. E é bem presente essa ideia de eu quero me conhecer, eu quero me ajudar, eu quero trocar a minha terapia por um curso de psicologia. Essa ideia. A gente vê presente muito no ensino médio também, essa ideia. Então tem essa quebra ali já no início. Acho que uma conversa com o coordenador já te quebra um pouquinho as pernas nesse sentido. Então, você vê se conversa com o coordenador, você vê que não é por esse caminho que você vai andar. E na verdade você vai precisar de muita terapia. Você vai ter que tirar do teu bolso, ou você vai ter que ir pra fila do SUS mesmo, e vamos que vamos. Porque esse é o caminho certo. Não desista da terapia, gente. Como o Conrado falou, é importante nesse nosso caminho, porque a gente vai precisar. Eu também faço. Fazendo propaganda aqui. Se alguém quiser o contato, vamos fazer propaganda boca a boca, porque é assim que a gente avança. E é isso por enquanto. Eu não quero entrar em coisa muito profunda. Quem sabe a gente joga pra frente isso, né? Ok. Eu queria dar uma diquinha aqui também, bem prática. É uma coisa que ninguém nos fala quando a gente sai do ensino médio. Dificilmente alguém nos fala. E até assim, quem entra na faculdade, não necessariamente acabou de sair do ensino médio, mas nunca teve uma experiência na área acadêmica, às vezes a gente se perde um pouco com isso, que é a questão das referências para pesquisa. Então, sempre que vocês forem fazer um trabalho assim mesmo durante o curso, assim, que a gente faz, busquem referências em artigos, em livros, referências confiáveis. Por favor, não usem blog, não usem sites Brasil Escola, sei lá o quê. Mais que aquela... Psicologando não, gente. Pelo amor de Deus. Exatamente. Mais que que o que está escrito ali não esteja necessariamente errado, acho que é bem importante a gente ter primeiro uma proximidade com uma escrita um pouco mais acadêmica. Segundo, porque não é muito por aí, assim, sabe? Que a ciência se constrói, entende? E lembrando que a psicologia, além de ser uma profissão, é uma ciência também, né? Então tem toda essa questão de critério. Outra coisa também que eu fui dar conta muito recentemente é a questão do currículo Lattes. Se vocês quiserem assim, seguir para a área acadêmica, sei lá, fazer um mestrado, uma pós-graduação, doutorado, mesmo que não queiram, assim, é importante ter um currículo Lattes atualizado.
Para quem não sabe, o Lattes é uma plataforma unificada de currículos da CNPq, e lá você vai colocar tudo que você produzir. Então, participou de um evento, seja como ouvinte, seja apresentando um trabalho, publicou um artigo, publicou um capítulo de livro, resumo expandido, sei lá, ajudou a organizar um evento na faculdade, coloca tudo no Lattes, organizem desde o começo da faculdade todos os certificados, porque depois, chegar lá no 8º período, você consegue um estágio remunerado, e você, para conseguir se inscrever no processo seletivo do estágio, você precisa do Lattes. E você fala, meu Deus, eu participei de vários eventos durante a graduação e eu não tenho certificado de nenhum. Se você não tiver o certificado, não adianta colocar no Lattes, porque você não tem como comprovar. Então é bem importante isso mesmo, de organizar os certificados e essas comprovações, e sempre atualizar o Lattes, assim, com frequência. Uma dica muito válida aí da Luana, realmente, né? Para quem pretende ir para a área de pesquisa também, né? É muito importante essa atualização do Lattes. E, assim, na faculdade a gente não tem nenhuma disciplina, nenhum momento que é ensinado a fazer isso, né? Que os professores vão sentar e explicar, vai nesse site, faz assim, assim. Eu nem sei se teria um curso, alguma oficina para procurar, para aprender a fazer isso, né? Mas vai ter que ser meio que por conta, o aluno que vai ter que procurar, né? Então, no YouTube eles têm alguma... Eu achei no YouTube pra eu aprender a mexer no Lattes. Então, foi lá que eu consegui aprender. Bacana. Bem bacana. Uhum. Então, também pessoal... aprendi pelo... Ai, perdão, Thalita. Não, pode falar. Eu também aprendi pelo YouTube a mexer no Lattes. Aprendi também a mexer várias questões, assim, Lattes, organização de certificado, procurar eventos, coisas assim. Seria interessante se a gente pudesse fazer, por exemplo, uma oficina com os calouros, não sei, talvez um workshop, um negócio assim, sabe? No começo da faculdade. Só que isso é uma coisa que poderia ser organizada, por exemplo, por um centro acadêmico. Só que como a gente não tem um centro acadêmico, durante o curso a gente percebe várias coisas que poderiam ter sido executadas pelo centro acadêmico, não foram porque não tinha centro acadêmico. Então, essa é uma urgência, particularmente para a Uniguaracá, assim, que todo mundo que está aqui estuda ou estudou lá. Mas também, se tiver um ouvinte de outra instituição, é bem importante também avaliar essa possibilidade, né, de construir um centro acadêmico. Luana, só para a gente aprender um pouquinho mais aí, explicar brevemente o que é um centro acadêmico. O centro acadêmico é uma organização formal dos estudantes em um determinado curso em uma determinada universidade. Esses estudantes se juntam, fazem, no início lá tem uma assembleia, elegem uma chapa que vai ser a direção do centro acadêmico, digamos assim. O centro acadêmico pode ajudar, por exemplo, na organização de eventos, pode trazer demandas dos estudantes para a coordenação, para a direção, pode participar dos debates com a direção, né, de uma forma um pouco mais formal, e inclusive pode acabar se tornando uma forma de atuação política, assim, porque tem todo aquele contato com a União Nacional dos Estudantes, enfim, várias coisas. E é o centro acadêmico pode tornar o grupo muito mais coeso e trazer um diálogo mais constante, que é uma coisa que às vezes a gente não tem se não tiver um centro acadêmico, né? Uma proximidade entre períodos, entre pessoas, assim, que não se conhecem, principalmente agora na pandemia, né? A gente não se enxerga pelos corredores. Isso mesmo, Luana. Vamos conversar mais vezes sobre esse assunto, com certeza. Eu queria aqui dar uma dica muito rápida, que é o seguinte. Principalmente no primeiro período, quando você está aprendendo ainda como que funciona a lógica das coisas. Então, tem professores que eles colocam todo o material ou todo o conteúdo do semestre no Moodle.
E aí vai ministrando ali, né? Vai agora esse texto, daqui a pouco outro texto, agora esses slides e tal, e vai levando assim durante o semestre, né? Então tem que ficar atento a isso, senão vocês fazem igual eu fiz no primeiro período com a disciplina de processos grupais. O Wesley colocou todo o conteúdo do semestre lá no Moodle, e na primeira prova de processos grupais eu fiquei quase louco no final de semana, porque eu achei que ia cair tudo aquilo, sabe? Todo o conteúdo do semestre da primeira prova, e daí eu queria ler tudo e dar conta de tudo, e daí foi uma loucura, sabe? Então, se atentar que tem professores que fazem isso daí. O Wesley é um professor que faz, a Jaque também coloca toda a matéria do semestre lá, né? Então não estudem à toa, estudem só o conteúdo para a prova. E outra coisa que eu queria comentar é o seguinte, então quando eu entrei na faculdade, eu já sabia que tinha as abordagens, mas eu comecei a me identificar com a psicanálise. E aí o que eu pensava, como que eu achava que ia ser, né? Que no final de 5 anos eu ia ter o meu diploma de psicóloga, e aí eu poderia abrir a minha clínica e colocar a minha plaquinha lá, né? Thalita, psicanalista. Só que na abordagem psicanalítica não é exatamente assim que funciona. Eu não sei como que é nas outras abordagens, como que isso se dá, né? Porque daí eu comecei a me interessar mais pela psicanálise e fui atrás só da psicanálise. Mas tem uma particularidade que eu queria compartilhar com vocês. Muitos alunos são atraídos para a faculdade justamente por conta do Freud, por conta de conhecimentos que vêm da psicanálise, né? Por ele ser o pai da psicanálise e ser um dos autores mais conhecidos. Então, quando se fala em psicologia, né, se pensa primeiro em Freud. Então, acho que seria bacana falar sobre isso, que a formação de um psicanalista, ela vai um pouco além da faculdade de psicologia. Então, o diploma de psicólogo, ele não te torna um psicanalista. Essa formação, ela ocorre num tripé, chamado o tripé da formação psicanalítica, que é a análise, que também tem, também chamada de autoanálise ou análise didática, né? Que é você fazer esse processo da sua própria análise psicanalítica. A supervisão, que é ter os seus estudos em psicanálise e a prática supervisionados por um psicanalista mais experiente. E o estudo teórico. Só que esse estudo teórico, ele acontece numa escola de psicanálise. E não numa faculdade ou numa universidade, mas uma escola, que é como uma associação, que é criada só justamente para promover a transmissão da psicanálise, como a Sociedade Brasileira de Psicanálise. Então eu trouxe só um trechinho de um psicanalista chamado Bernardo Tanis, que é doutor em psicologia clínica e é membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise. Só para vocês terem uma ideia. Então vou ler aqui. Os institutos de formação nasceram com o objetivo inicial de garantir um ensino fiel à descoberta psicanalítica e, ao mesmo tempo, disciplinar uma prática que corria o risco de se tornar selvagem em mãos de charlatões sem uma formação adequada. O Instituto de Psicanálise de Berlim, fundado em 1926, será seu primeiro modelo, a partir do qual fica estabelecido o famoso tripé: análise didática, supervisão e seminários teóricos. Então, se você veio para o curso de psicologia atraído pelo Freud ou pela psicanálise, ou durante o curso começou a se interessar por esse assunto, pela psicanálise, e está pensando em atuar nessa linha e se tornar um psicanalista, eu acho que é interessante saber que a psicanálise tem essa particularidade na formação do psicanalista, né? Então não é só como eu achava no começo, né? Você estuda 5 anos, pega o teu diploma e põe tua plaquinha lá, né? Tem esse detalhe na formação do psicanalista. Era isso que eu queria trazer para contribuir, sabe? Eu só queria mencionar mais um episódio engraçado que aconteceu lá na faculdade, mas que eu sei que aconteceu em várias outras faculdades ao redor do Brasil. Não citarei nomes, mas existe uma editora que está atuando há uns 13 anos no mínimo no Brasil, que é uma editora golpista.
E aí houve um golpe generalizado no curso de psicologia. Várias pessoas caíram nesse golpe e todo mundo da minha sala recebeu a ligação. Já falo para alertar para ninguém cair nisso. Então eles ligam, se identificam como Artmed, que é uma editora excelente. Não tem nada a ver com Artmed, é outra editora. E aí eles te convencem a comprar um pacote de livros. Muitas vezes eu já vi relato de gente falando e eles mentem que os livros são obrigatórios para o seu curso. E as pessoas caem nesse golpe, os livros nunca chegam. Daqui a pouco eles estão no Serasa. Então tomem muito cuidado com isso, porque pode acontecer. Ninguém nunca vai oferecer livro para vocês no telefone. Se oferecer, já saibam que é golpe, mesmo que eles falem que é obrigatório, mesmo que eles mencionem o nome do coordenador do curso, o nome de todos os seus colegas, de todo mundo que está na sua sala, mesmo que eles saibam o período que você tá, porque eles sabem tudo, já saibam que é golpe. Obrigada, Luana. Muito importantíssima essa dica, gente. Por favor, não caiam em golpes. Parece que teve uma onda aí, uma multiplicação de tipos de golpes agora nessa pandemia, com todo mundo usando o celular para fazer as coisas. Então, por favor, não caiam nesse golpe. Pessoal, alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Eu vou dar uma gente, não é pra vocês acharem que psicólogo vai dar errado quando você se formar, não é isso. Mas é porque realmente, o primeiro ano de formado é bem complicado, gente. Mas não desanimem, que vai melhorando e as coisas vão dando certo. É isso que eu queria. Eu só quero me divulgar, sabe, Thalita? Porque o primeiro ano de recém é difícil. Sim. Estamos sabendo disso já. Que não vai ser fácil, mas não vamos desistir. Bom, pessoal, foi muito agradável essa conversa. Eu acho que foi muito produtiva. A gente podia ficar aqui mais algumas horas ainda e divagarmos e darmos muitas outras dicas. E espero que esse podcast de verdade contribua de alguma forma para os estudos dos nossos ouvintes e para que a gente possa aproximar, aproximar todos os alunos de todos os períodos e poder manter esse diálogo e convidar, vários outros alunos. A gente quer conhecer os alunos, a gente quer integrar, a gente quer dialogar. Então, gostaria de agradecer de coração mesmo. Então, aos nossos convidados, o nosso sincero agradecimento. Espero que vocês tenham gostado. Espero que o ouvinte também tenha gostado. E agora nós abrimos um espaço para os convidados, caso eles queiram comentar sobre o seu trabalho, informar os seus contatos, se quiserem. Eu quero agradecer o convite, a oportunidade de participar aqui com vocês. E foi muito legal, gostei bastante. Concordo com o Conrado, não é fácil trabalhar. Trabalhar na clínica é bastante difícil, nem sempre aparecem os clientes, os pacientes. E agora, na pandemia, deu assim uma esvaziada. E é sempre rotativo, né? Às vezes eu só consigo atender à noite, porque eu trabalho durante o dia numa empresa, então eu só consigo atender à noite e aos sábados. Teve uma época que eu tinha 11 atendimentos durante a semana. E foi uma época. Outras vezes era 4, 5 ou 3. E daí na pandemia caiu, chegou a 0, depois 1, 2, agora estou com 0 de novo e assim vai. Não dá para desanimar, né? Então, agradeço pela oportunidade. Eu atendo lá na Auscultar e Psicologia, fica ali na Comendador Norberto, 822, a umas 5 quadras ali da Campo Real, indo em sentido ao centro. E vamos aí. Obrigado e parabéns para vocês pela iniciativa. Obrigada, Delcio. Conrado? Eu queria agradecer o convite. Foi bom reviver um pouquinho esses anos aí da faculdade, porque pra mim, particularmente, foram anos assim incríveis mesmo, que eu gostei demais. E eu realmente já tô sentindo saudade. Desde o ano passado eu tô sentindo saudade, né? Porque ano passado eu fiz o meu último ano inteiro da faculdade em casa, por causa, né, da pandemia e do Covid. E, enfim, realmente isso foi o certo a se fazer, porque não tinha como.
Mas realmente aproveitem esses calouros, aproveitem esses 5 anos que são muito importantes para você se descobrir, para você se fazer amizades, para você evoluir teoricamente também, que é importante, para você estudar, para você viajar para congresso, quem pode e quem tem disponibilidade, é claro. Enfim, é muito legal, muito importante mesmo. E sim, gente, eu me formei, já tenho meu CRP, tô atendendo, eu subloquei a sala lá do Bercasse mesmo. Então, dos calouros aí, quem tiver interesse, vontade, estou atendendo. Também tem a minha página no Instagram, onde eu divulgo um pouquinho mais do meu trabalho e dos meus estudos. O @psicólogo Conrado Lacerda. E é isso. Parabéns pela iniciativa, gente. Eu acho que isso vai ajudar bastante mesmo os calouros. E quando precisarem, estou aqui. Beijo. Obrigada, as meninas. Agora pode ser do trabalho, não precisa ser só da psicologia, pode ser algum outro trabalho que vocês fazem também, viu? Pode falar, Isa. Quero agradecer o convite, meninas. Foi uma experiência muito legal. Fiquei muito grata pelo convite, de verdade. Eu sou apaixonada por podcast, por consumir podcast, então para mim foi uma experiência maravilhosa. E eu não tenho nenhum trabalho, mas assim, calouros que precisarem de alguma coisa, algum auxílio, podem chamar a gente. Aquela coisa, né? A gente tá nos corredores da faculdade, dá um grito, onde que é isso? Como que faz isso? Estamos aqui para ajudar vocês. Podem contar com a gente. Bom, também quero agradecer o convite e meu trabalho não adianta divulgar, porque eu tenho estágio no fórum. O meu trabalho é sofrer mesmo. Oferecer ajuda não adianta, porque eu não estou nos corredores da faculdade, tá? A gente tá só online mesmo. Então, se precisarem de ajuda, a Isa tá disponível, ela tá se disponibilizando aí, então corram atrás da Isa. Então, estou disponibilizando a Isa para vocês. E muito obrigada pelo convite, gente. Eu vou fazer propaganda do projeto de extensão de RPG do professor Wesley, da faculdade mesmo. É muito legal. Venham participar. É da turma de criatividade lá. A gente trabalha com narrativa, com o RPG como uma ferramenta não de tratamento, mas para desenvolver habilidades sociais, para desenvolver criatividade. O professor tem alguns trabalhos em volta disso. E dá para estudar em outras abordagens também. Alguns colegas estão trabalhando no TCC. Então, bora que bora. E muito obrigada. Obrigada mais uma vez aos convidados. Obrigada pelo professor Wesley estar nos orientando e nos ajudando a desenvolver esse projeto. A gente quer gravar mais podcasts, a gente quer convidar muitos outros colegas para gravar com a gente e assim a gente vai conhecendo, vai trocando, vai interagindo, vai crescendo. Então, aos ouvintes, fiquem atentos, pois você pode ser o próximo convidado para o nosso podcast, o podcast Paralelo. E é isso, pessoal. Muito obrigada.